Aí, bom dia. Inventando, tem aqui o meu lembrete, é modular a voz. Vou deixar do jeito que está. Estou aqui com café feito ontem. São agora 6h48. Hoje são 19 de outubro, domingo. Estou fazendo esse vídeo a essa hora, às 6h49, 6h50, porque eu preciso me arrancar mais tarde. Falando em se arrancar, ontem eu me dispus a tomar vacina, rapaz. Eu vi tanto apelo do ministro da Saúde, sabe, e dos setores aí de saúde a respeito de vacinação. Eu sou um cara, rapaz, eu sou um antifascista, rapaz, sabe? E quando falo em vacina, só me lembro daquele cara lá, rapaz, da família Kennedy, sabe? O Kennedy Neto, eu acho. Kennedy sobrinho, certo? Cara mais porco, rapaz, sabe? O cara é o secretário lá que cuida da saúde dos estadunidenses, que esses caras vão se fuder, eu acho. E isso ficou me incomodando, rapaz, sabe? Aí eu só sei que num certo momento a dificuldade era localizar meus controles de vacina. Aí num certo momento eu me dispus, me levantei, sabe? Onde eu estava ali sentado, quase deitado, ou deitado, quase sentado. E fui na direção do local onde eu guardo meus controles, lá achei, sabe? Me dispus a sair à tarde. Marquei o horário das 15h30, terminei saindo às 15h, sabe? Marchei na direção de um posto de saúde, sabe? E quando cheguei lá, fui passando direto, aí alguém gritou para mim, me chamando a atenção e apontou para um cidadão que estava dentro ali de um setor no posto de saúde. Aí eu fui dar atenção para ele me disse, onde é que o senhor vai? Eu digo, eu vou atrás de vacina, porra. Disse, não. Hoje a vacina, aí deu a explicação dele lá, havia só uma quantidade assim, sabe, para atender mais crianças e adolescentes, tá certo? Eu, a fim de tomar vacina, diante de uma propaganda, sabe? Havia lá que eles estavam dando vacina para influenza e para Covid, que são as vacinas que eu faço. Eu acho que eu não preciso de vacina para febre amarela e para outra. Aí tem um outro tipo aí, sabe, de vírus aí, apertando o pessoal aí, tá certo? Eu acho que eu fui vacinado, eu acho que eu já estou aí, sabe, com esse setor aí controlado. Eu só sei, rapaz, que o cara disse assim, não, só em novembro. Aí eu saí, rapaz, e de repente ontem sábado, certo, me deu vontade de pegar um ônibus e sair por aí de bobeira, sabe? O sol tava quente pra dedéu. Aí eu esperei passar um ônibus com ar refrigerado, rapaz, e me mandei, fui na direção de um bairro chamado Satélite, rapaz, que vai pelo Augusto Montenegro. Pega Almirante Barroso, Augusto Montenegro e vai embora já na direção de Coraci, tá certo? Quando chega num certo momento ele pega à direita, como se fosse na direção ali da BR-200, da BR o que, rapaz, 316. Mas eu fiquei logo, eu me assustei, fiquei com receio, sabe, os territórios estão modificados demais, sabe, e medo de ser assaltado, sabe, e andar no ermo ali, sabe, eram já quase 3h30 da tarde, indo para 4 horas ali, sabe, de repente aparecer alguém aí, sabe, uma dupla em motocicleta, sabe, queira me pegar, e a gente com essas coisas aí, rapaz, a gente vive atormentado hoje com essas questões psicológicas. Logo mais aí eu vou falar não sei se vai dar tempo de falar do Foucault, certo? Do Jean Paul, o quê, rapaz? Como é que chama? Jean-Michel Foucault. Eu acho que tá certo? E ontem eu fui visitado, rapaz, por uma figura, o Albert Camus, tá certo? E deixei um vídeo, eu ia com o smartphone ligado, sabe, no YouTube, aí caiu o vídeo sobre o Albert Camus, tá certo? Não sei se vai dar tempo de ir nele. Eu só sei que eu vi, sabe, eu não conheço a história do Albert Camus e vim, sabe, sabe, e eu vim do Albert Camus por um longo tempo aí. Mas assim, eu sou um cara vacinado, sabe, o meu negócio é o Marx, certo? Qualquer coisa fora da filosofia de Marx, sabe, eu espirro fora, tá certo? Não estou a fim de mudar esse padrão aí, esse padrão de fazer análise crítica, sabe, da realidade, entendeu? E de compreender o mundo, sabe? Eu não estou a fim de mudar disso aí.
O Foucault, por exemplo, é um desses aí que vem, sabe, ele tem uma formação aí no estruturalismo, e eu acho que o Marx é estruturalista, e, sabe, mas num certo momento o Foucault diverge e vai, sabe, noutra direção e por aí se perde, tá certo? Eu conheço umas figuras aí, sabe, que foram na direção de Michel Foucault e não mais voltaram. Eu conheci um pessoal quando eu fiz um trabalho na saúde pública aqui em Belém, na Secretaria Municipal de Saúde, e conheci um pessoal da luta antimanicomial. E eu não sei se isso tem a ver, sabe, essa luta aí com Michel Foucault, tá certo? De Michel Foucault, que eu sei são umas orelhadas, sabe? Essa história de micropoder, por exemplo, sabe? É um conceito que de vez em quando, assim, sabe, eu fico espiando assim, querendo usar para ver essas questões dos seres humanos, sabe? De querer exercitar, sabe, as suas fraquezas em cima dos outros. E sei que foi assim, rapaz. Sei que eu fui visitado pelo o Albert Camus, e depois apareceu agora de madrugada alguma coisa. Assim, apareceu o Foucault também veio, tá certo? E veio alguma coisa sobre o Einstein, e veio alguma coisa sobre anunciou alguma coisa sobre o Einstein e anunciou, e veio, na verdade, quem veio foi o Sócrates, sabe? Sócrates que andava descalço, sabe? E dá a impressão que ele era um cínico, sabe? Parecido com Diógenes de Sinope, sabe? Não sei. E por aí foi, rapaz. Eu só sei que aí, sabe, eu vou sair mais tarde e quero então fazer esse vídeo logo aí para desobrigar a consciência. Ontem eu quis introduzir um assunto, eu queria falar de hierarquia social, tá certo? Quando fui diretor numa escola, eu conheci uma pessoa, não sei como essa pessoa chegou, não sei se era pai de aluno, não sei como é que é. Sei que esse cara chegou comigo falando de gestão participativa e não sei mais o que. Eu lembro que eu fiz, assim que eu assumi a direção da escola, ali a Secretaria de Educação promoveu um evento, sabe, para nivelar ali noções de gestão. Eu acho que foi nessas circunstâncias que eu conheci esse cara. E foi esse cara que me falou de hierarquia. De participação, de gestão participativa, tá certo? E não sei se foi ele que me tocou aí, sabe, a respeito de hierarquia, aquela coisa toda. Eu sei que a palavra hierarquia entrou na minha cabeça e ela me acompanha. E eu penso que a hierarquia é um conceito que está aí, sabe, aí presente. Não sei se o Marx vara por aí, mas o fato é que a hierarquia tem tudo a ver com essa questão da divisão social, da divisão em classe social, tá certo? Onde uns se acham mais poderosos que os outros. E eu penso que o conceito de hierarquia tem alguma coisa a ver com supremacia, e eu relacionei aqui supremacia e hierarquia, tá certo? São conceitos que a gente tem que aprofundar, eu devo aprofundar, tá certo? Porque no fundo é isso, a gente fala hoje de supremacia branca, quando fala ali das broncas ali nos Estados Unidos hoje. Ontem, sábado, sabe, pipocou lá nos Estados Unidos um movimento de rua chamado No King's Day, tá certo? E então veja que o pessoal os eleitores, sabe, dos democratas, tá certo, que foram para a rua, tá certo? E os republicanos assim olhando dizem: "Ih, rapaz, isso é antidemocrático." Esse negócio de rua antidemocrático, sabe? Eu só sei dizer, rapaz, sabe, que é fogo, entendeu? E quando eu falava, ontem no vídeo, eu me danei a falar, sabe, sobre questões aí hormonais, falar de testosterona, falar de progesterona, sabe, e ver aí, sabe, que o corpo humano acelera, sabe, com base nesses dois hormônios aí, a testosterona no homem e a progesterona na mulher, tá certo? Aí, para quem vive em situação de contenção, foi o que eu falei, tá certo? Que o trabalho do ser humano, então, rapaz, é controlar essas forças medonhas. Hoje eu estava vendo aí, fui para a internet e ali, sabe, rapidinho, ali vendo umas reportagens, e tinha uma matéria sobre os neandertais, que os neandertais sucumbiram porque foram contaminados por chumbo, tá certo? Aí mostra a matéria, ilustra, sabe, a matéria ilustrada com dois crânios, o crânio do Homo sapiens e o crânio do Neandertal, sabe? A gente percebe a diferença dos crânios. O crânio do Neandertal, assim, um crânio possante, sabe? Um crânio assim embrutecido, sabe? A porra de fumar.
E mas o fato é que, veja, Neandertal e Homo sapiens, e nós agora, sabe, em plena modernidade, século XXI, tá certo? A gente é empurrado, rapaz, continua sendo empurrado por, por hormônios, tá certo? E para quem vai para dentro da vida religiosa, é atacado por esses hormônios, seja homem, seja mulher, rapaz. Aí eu só sei dizer que ali para quem vive essa vida, em certos momentos são ali, sabe, há momentos de reflexão que se chama de retiros espirituais. Eu lembro de muitos retiros espirituais que eu fiz, sabe, dentro do lado do seminário. E uma palavra que vem sempre presente, vinha, sabe, na época que eu fazia esses retiros, era a palavra sublimação. Sublimação, tá certo? Que aí, sabe, a gente entende que tendo que fazer controle desses impulsos aí medonhos que a gente tem, tá certo? Então é preciso racionalizar, tá certo? Pensar, tá certo? Para controlar as perversões, rapaz, para controlar a força bruta. Aí o que é que se faz? Se sublima essas forças, tá certo? Se dá um outro direcionamento, tá certo? Essas forças vêm, como vem a fome, como diria Schopenhauer, o Arthur, ou como diria o próprio o Sartre. Eu fiquei sabendo que o Sartre, né, com o existencialismo, e os existencialistas, eles ficam aí, sabe, creio eu, aí forçando a barra ali, sabe, nessas questões aí dessas forças medonhas que estão em nós, tá certo? E essas coisas aí que pegam o sujeito assim, rapaz, rebola no chão, pisa, sabe, tripudia, sabe, faz o que bem entende, tá certo? E o esforço, então, humano é justamente fazer o controle, rapaz, dessas forças medonhas, e é aí que vem a história da sublimação, que é a capacidade, é um meio, sabe, de como contornar a situação, fazer ali um dique, uma represa e canalizar, sabe, a força estupenda, bruta que está dentro de nós, assim, sabe, a brutalidade, para outros caminhos, sabe, espalhar ali, sabe, tirar ali, sabe, dessa força bruta, outros aproveitamentos, tá certo? A sublimação seria isso. Então, para quem se dedica à vida religiosa, o trabalho dele ali naquela vida, sabe, naquela vida individual dele ali, naquele sofrer individual dele, tá certo? É rezar, sabe, se entregar, sabe, à divindade e ali, sabe, e essas forças brutas, então, ele encaminha em outras direções, ele se dedica a muitos ofícios, faz um bocado de coisa ao mesmo tempo, se distrai, tá certo? E quando ele se dá conta, ele está coroa aparecendo assim, sabe, com o padre Virgílio, com o padre Bertone, com o Pedro Gerosa, tá certo? Como está hoje o Alberto Bresciani, eu não sei se o Alberto Bresciani está ali no Aurá, tá certo, fazendo a direção ali da escola técnica, sabe, salesiana, sabe, de ensino médio ali, de ensino profissionalizante, eu não sei, mas eu conheci o Alberto Bresciani. Mas assim, tá certo? Então eu queria falar da palavra sublimação e tá falado. Uma outra figura que veio, rapaz, sabe, ontem assistindo o Conde, não foi o Conde, é o Joaquim de Carvalho, sabe, um jornalista do 247. O cara, ele é especialista, sabe, aí é um repórter, sabe, assim, sabe. Ele faz uma leitura contextualizada, assim, muito atenciosa, tá certo. Ele está por dentro de um movimento geopolítico que aconteceu conosco, sabe. Eu creio que ele não deva ter muita profundidade teórica, mas assim, do ponto de vista jornalístico, né, aí, sabe, a realidade está muito bem, assim, sabe, presente na vida dele. E ele fala de um cara chamado Gilson Dipp, tá certo? Porque a gente olha assim, olha para aquele cara, o Sérgio Moro, e pensa assim, mas esse cara, rapaz, ele fez essa coisa toda, aí fez a Lava Jato é dele, tá certo? E aquele outro cara lá, o procurador, o tal de Deltan Dallagnol, tá certo? Ele também fez isso, tá certo? Quem foi que fez? Na verdade, para mim, foi a conclusão que eu cheguei, tá certo? Que merece estudo. É um cara chamado Gilson Dipp, rapaz, sabe? Um magistrado, um juiz, eu não sei se ele é paranaense, não sei de onde ele é, não sei se ele é gaúcho, eu não sei. Mas é um cara, rapaz, que veio varando aí de baixo, sabe? Veio varando de baixo, que nem veio varando aquele cara que eu falei outro dia aqui entre nós, o Calistrato, tá certo? Eu não sei se o pessoal do Calistrato vai querer me pegar.
Mas assim, o cara começa no interior, tá certo? Começa lá na puta que pariu e vem subindo, subindo, subindo. E esse Gilson Dipp, de repente, me parece, era o corregedor do Superior Tribunal de Justiça. Ele não chegou ao Supremo Tribunal Federal, tá certo? Ele morreu ali no Superior Tribunal de Justiça. E quando ele estava no Superior Tribunal de Justiça, salvo engano, foi ele que criou a vara especial lá a vara especial, a 13ª vara na Justiça Federal de Curitiba, sabe? Ali em Curitiba, tá certo? A 13ª vara, rapaz, ali no TRF4, tá certo? E para mim esse cara é o articulador, acho que é o cara que é o pai sabe, desse movimento anti-PT, tá certo? Que foi criado aqui no Brasil, tá certo? Um cara, o grande infiltrado para mim, sabe? É esse de Gilson Dipp, tá certo? Porque foi ele que criou uma vara especializada em direito financeiro e a partir daí passou, sabe, a empurrar o Sérgio Moro, sabe, com a vida de trambique dele, sabe? O Sérgio Moro, porra, tem muito trambique, égua, cara, eu vou te contar. E tudo junto com a Rosângela de pegar dinheiro, rapaz, ganhar dinheiro, sabe? Dinheiro, o negócio deles era dinheiro, sabe? Eles prendiam o cara, sabe, e iam pra cima fazer extorsão, tá certo? Tem um tal de Tácla Duran que reporta isso aí. Os caras queriam arrancar 5 milhões de dólares do cara, tá certo? O cara, de repente, aí a vida capitalista é cheia de enguiços, tá certo? Aí, sabe, quem cresce dentro do capitalismo, cresce aí, sabe, com a ganância, com os olhos cheios, com a cobiça, tá certo? Com a volúpia da cobiça, sabe, com a volúpia de ganhar dinheiro, e vai levando na marra, tá certo? O capitalismo é isso, o lucro é isso, sabe? O lucro é uma extorsão, rapaz, sabe? O lucro é uma extorsão. De repente havia aí, sabe, a troca pela troca, tá certo? Chamado escambo. Eu falei ganha-ganha, mas eu retiro esse sistema aí do ganha-ganha porque o ganha lembra ganância, tá certo? E no escambo não havia ganância, não havia esse sentimento moral aí, sabe, de tirar vantagem, tá certo? No escambo ali, as pessoas que precisavam de trocar produtos faziam a troca, mas não havia, creio eu, assim, sabe, maldade entre aspas, entendeu? No sentido de tirar vantagem, se fazia ali porque estava precisando, então tu me dá o teu aí que eu te dou o meu aqui, tá certo? Tá feito. Aí depois disso se criou aí, sabe, eu acho que a escassez talvez tenha criado essa situação aí, e aí se passou aí a fazer o ganha-lucro, tá certo? O ganha-lucro e evitava-se o ganha-ganha, tá certo? Porque no ganha-ganha é soma zero e no ganha-lucro dá vantagem para alguém, eu penso que seja assim. Quando já são agora 18 minutos de vídeo, tá certo? E o smartphone está me chamando a atenção para o armazenamento no meu celular, tá dizendo que já está aí, sabe, para ficar velhaco. Rapaz, eu só sei dizer que eu fico aqui rodando o cursor do... o cursor, sabe, o cursor do smart, tá certo? E minha mão aparece e o cursor fica ali girando, tá certo? É o que eu quero manter ali, a onça ali, sabe, acordada. Rapaz, eu só sei que tem essas coisas todas na vida da gente, rapaz, tem os hormônios, tem a sublimação, tem ganha-ganha, rapaz, tem tudo isso aí. Tem os Estados Unidos ali com aquele movimento hoje, com aquela manifestação que aconteceu ontem em 2.600 cidades lá, rapaz, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem 5.575 cidades, tá certo? Nos Estados Unidos são 50 estados, aqui nós somos 27 estados, lá nos Estados Unidos são 50 estados, acho que tem mais cidades lá nos Estados Unidos do que aqui. E a metade, rapaz, a metade lá é democrata, tá certo? É metade lá. O resultado eleitoral nos Estados Unidos é sempre assim. Primeiro que o pessoal não é obrigado a votar. Eu trouxe um café já de ontem, um café requentado. Tá cheio de borra no fundo da xícara. Só tinha uma mixaria, vou ter que, quando terminar aqui esse vídeo, fazer um novo café. E quem sabe fazer ali um café, um pão com queijo, eu não sei. Rapaz, eu só sei que para hoje, rapaz, são 19 minutos já de vídeo. Tá bom, vou tô marchando bem. Eu só sei dizer então, rapaz, que precisa ficar de olho nesse Gilson Dipp, rapaz. Eu acho que precisava, sabe, ficar de olho nesse Gilson Dipp. E ontem eu falava de digressão, falava de digredir, tá certo? E num certo momento eu queria dar uma flexibilizada no verbo digredir, e me atrapalhei, fiquei com receio, sabe, de dar uma pataquada, mas veja que digressão lembra digredir, ligredir lembra agredir, tá certo? Eu queria falar de grido, de grides, de grid, tá certo? Eu queria flexibilizar o verbo digredir, tá certo?
e me atrapalhei, mas eu creio que assim como tem eu agrido, tu agrides, ele agride, tá certo? Então eu digrido, tu digrides, ele digride, eu acho que vai por aí, tá certo? E quando fala no No King's Day, rapaz, ali nos Estados Unidos, tem que lembrar, sabe, que na Roma Antiga, sabe, se o Trump hoje quer ser rei, sabe, quer ser monarca, ele quer ser um tirano, tá certo? Porque ensina aí, sabe, a filosofia que a perversão do sistema de monarquia, sabe, a forma aí deteriorada, a tirania, tá certo? O monarca se admite ali, sabe, o monarca como sendo ali legítimo, tá certo? Mas tem uma forma aí não legítima que é a tirania, quando ele tenta ali, sabe, aglomerar muitos poderes ao redor, sabe, e termina desprezando ali a assessoria, a aristocracia, aquela coisa toda, e nesse momento então ele se torna tirano. E ali hoje, no tempo de César, ele era cônsul, sabe, estava fazendo a guerra ali para as bandas da França, ali onde é hoje o território da França, ali para Gália, tá certo? E vai para lá, vai para lá, sabe, e tudo que ele queria era, sabe, aumentar o patrimônio dele, aquela coisa toda. E num certo ponto, sabe, ele quis ser rei, tá certo? E aí o bicho pegou. Os senadores disseram: aqui não, rapaz, aqui não tem isso não, nós já somos república, nós viemos da monarquia para a república, como é que tu queres fazer agora voltar da monarquia, da república para a monarquia? Aqui não, rapaz. Aí esses caras levaram, rapaz, os punhais deles no moleiro, sabe? Aí o moleiro, sabe, melhorou ali o fio, sabe? E a ponta, sabe, a ponta dos punhais, sabe? E 23 deles, sabe, num certo dia, sabe, convidaram nos idos de março, sabe, do mês de março, eu acho que foi no ano de 43, eu acho, sabe, convidaram, antes de Cristo, sabe, chamaram o César para uma reunião, sabe, lá no Senado, sabe, porra, e deram 23 punhaladas no sujeito, rapaz, como é que o cara cai numa fraqueza dessa, o César, tá certo? Tudo porque ele queria, sabe, ele queria ser rei, rapaz. Aí os caras disseram: Kings, aqui no Kings, certo? Aqui no King, certo? Aqui no King, disseram os senadores, sabe? Cada qual, inclusive o Brutus, que foi um garoto lá criado era filho de uma irmã do César, eu não lembro. Foi o primeiro rapaz a dar, ou foi o último, sabe, a dar a última estocada no César, já caído ali no chão, tá certo? 23 punhaladas ele levou, não sei se alguém deu mais de uma, tá certo? Ai, ai, rapaz, assim essas coisas. E assim, sabe, tá lá o Trump, sabe, lá nos Estados Unidos. Ele inventou, rapaz, um atentado, sabe, de um tiro na orelha, eu não sei, rapaz, eu tenho cá minhas dúvidas, tá certo? Mas, rapaz, são aí, olha, 23 minutos de vídeo, tá quase bom esse vídeo, tá certo? Eu não sei, eu acho que eu vou ficando por aqui, tá certo? Não sei de onde tirar o nome, sabe? Talvez eu chame esse vídeo de No King's Day, tá certo? Tá certo? Só para encher o saco, para dizer que eu tô atualizado, tá certo? Eu não sei se é isso. Eu não sei se é isso, eu queria achar um nome aqui, tá certo? Mas eu vou ficando por aqui, tá certo? Eu vou ficando por aqui, já chego, vixe. Tô afim de esquentar a cabeça não, tá certo? Eu vou dizendo só que meu nome é Ernest Caboclo Falador, tá certo? Caboclo Falador que fala muito, certo? E quem fala muito dá bom dia a cavalo. Bom dia.